E o assunto que me trouxe aqui ao plenário, nesse dia 1º de março, é um posicionamento do Ministério Público de Minas Gerais, fresquinho, publicado essa semana. É uma recomendação número 1 de 2023 sobre o Parque das Águas, da nossa querida Caxambu, do nosso querido Circuito das Águas. Aqui na Assembleia, nós fazemos a luta desde a legislatura passada contra a privatização do Parque das Águas. Mas a luta contra a privatização não é uma luta retórica, por eu ser contra as privatizações, porque, de fato, não acho que é o caminho adequado para os mineiros e as mineiras. Mas esse processo, assim como outros que o governo Zema tem incentivado e feito, são processos viciados, com inúmeras irregularidades, que foram demonstradas em audiência pública, com vários movimentos aqui na Comissão de Administração Pública, que nós demonstramos ao Ministério Público em denúncia que protocolamos em outubro de 2022, que agora, recentemente, entregamos uma nova denúncia ao Ministério Público Federal, e vamos também bater a porta do Tribunal de Contas do Estado para impedir que esse edital prevaleça, que com tantas irregularidades, com tantos vícios e com tantos problemas prospere. E a decisão do Ministério Público, que eu trouxe para compartilhar com os colegas, é exatamente uma recomendação à CODENGE para que suspenda a disputa aberta presencial do edital 55 de 2023. Após uma análise da nossa denúncia, feita em 2022, em parceria com o deputado federal Rogério Correia, e a denúncia de várias outras entidades e movimentos que conhecem a região, que sabem da importância do Parque das Águas, um Parque das Águas que tem uma função turística, histórica, cultural, não só para Caxambu, mas para Cambuquira, para Lambari, para Conceição do Rio Verde, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Verde. Esses movimentos que sabem da realidade encaminharam várias denúncias ao Ministério Público Estadual. O parque é um bem público tombado pelo patrimônio histórico e artístico de Minas e o conjunto paisagístico e arquitetônico tombado pela Prefeitura. Recentemente, a Câmara Municipal de Caxambu também realizou uma audiência pública para debater essa situação absurda da privatização do Parque das Águas. E por que nós afirmamos das suas irregularidades? A ausência de estudo prévio de impacto cultural aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura. Percebam, o governo Zema leva à frente uma tentativa de privatização sem cumprir a legislação estadual. É o que a turma da educação costuma dizer, que é um governo acima de todos, de tudo, porque é um governo que não preza pelo cumprimento da legislação estadual. Por que há irregularidades? Não tem debate público. Eu me lembro que o governador Zema do Partido Novo, que defende o pagador de imposto, não era isso? Como que o pagador de impostos não é ouvido na definição das políticas, gente? Como que não tem debate público com conteúdo sobre os problemas, as consequências de algo que vai impactar toda uma região? Há grave risco de lesão ao meio ambiente, não apenas do Parque das Águas, mas de todo o Circuito das Águas. Percebam, teve um estudo da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, a Fundep, que foi encomendado pela própria CODENGE, que o estudo apresentado não foi considerado no edital. Então, o estudo da Fundação apresentou uma série de questões que precisavam ser cumpridas. O governo pegou o estudo, embolou, deve ter colocado em algum lugar, e publicou um edital desconsiderando as condicionantes que deveriam ser cumpridas para a privatização do Parque das Águas de Caxambu. Foram questões que não foram consideradas relacionadas à questão hidrológica, caracterização das águas subterrâneas, superficiais, gestão socioambiental e sanitária. Então, considerando todo esse processo,
é que o Ministério Público Estadual, analisando tudo isso, já trouxe uma deliberação. E a posição do Ministério Público Estadual é pela suspensão do edital. Eu subo a essa tribuna, primeiro para lembrar da importância do Parque das Águas, da importância de que nós, como representantes da população mineira, possamos fazer a defesa do patrimônio dos mineiros. Porque nesse ritmo do governo Zema não vai sobrar nada em 2026. Não vai sobrar escola pública, não vai sobrar hospital público, não vai sobrar parques estaduais, não vai sobrar o Parque das Águas, não vai ter CEMIG, não vai ter Copasa. Estou esquecendo de mais alguma coisa que o governo quer privatizar? Escola, falei. Codemig, não vai ter Codemig. Metrô. Ou seja, não vai ter serviço público ao Estado. É essa devolutiva que nós daremos aos nossos eleitores e eleitoras, um não-Estado, uma ausência completa do Estado em algo que ele deve atuar. Aí, quando a gente enfrenta desastres, quando a gente enfrenta situações criminosas, ou que muitos vão chamar de acidentes, a gente não compreende que naquele momento da luta, se não tivesse privatizado, se tivesse respeitado o estudo, se tivesse tido o zelo com o meio ambiente, nós não enfrentaríamos situações que nós muitas vezes passaremos a enfrentar. O próprio Ministério Público, na sua recomendação, vai lembrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu expressamente que o meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental. O que quer dizer que essa luta de defesa do Parque das Águas é uma luta de natureza de direito fundamental. Não é uma luta aleatória, não é uma luta superficial. Segundo o Ministério Público também, o patrimônio cultural mereceu igualmente tutela constitucional, que impôs ao Estado o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Há uma dificuldade do governo Zema compreender o que a Constituição determina e daquilo que está protegido pela Constituição, como o meio ambiente, como o direito à defesa e à proteção do patrimônio cultural. Então, vir aqui é compartilhar com toda a sociedade mineira desse importante posicionamento do Ministério Público, compartilhar a nossa luta em defesa do Parque das Águas, dizer das consequências dessa política de privatização e fazer um apelo ao governo do Estado para que ele desista desta privatização, ouça a região, faça uma política que seja uma política compartilhada com os territórios e que valorize os patrimônios culturais que nós temos e, sobretudo, que respeite os territórios e o meio ambiente. São essas as minhas considerações, presidenta. Obrigada.